Olha só, o André Mendonça, na palestra do LIDE, falou que o Brasil vive em estado de insegurança jurídica porque os ministros do STF praticam ativismo judicial. Ele acha que o STF deveria, olha só que coisa inédita, que coisa inimaginável, né? Ele acha que o STF deveria seguir a lei, cara. Não, não é possível. Não é possível que ele tenha uma tese tão heterodoxa dessa, que o STF deve seguir a lei apenas, que os ministros não podem inovar, não podem inventar coisas e não sei o que lá. Bom, enfim, eu estou sendo irônico, evidentemente, né? É óbvio que isso deveria ser o que o STF deveria fazer desde o início. Jamais o STF deveria inovar ou interpretar a lei de forma heterodoxa, de forma fora do padrão, né? É lógico, toda lei requer interpretação, há toda uma técnica jurídica para isso, mas o que o STF tem feito vai muito além disso, né? O STF literalmente ignora a lei, segue quando dá vontade, altera o conteúdo da lei e recentemente criou lei no que tange a questão da censura das plataformas sociais. Vamos falar sobre essa palestra do André Mendonça. Pois bem, ontem, dia 17, teve uma palestra lá em São Paulo, um evento do LIDE. O LIDE, para quem não sabe, é aquele grupo de empresários liderados pelo Dória. Tem outras pessoas também, tá? E promovem essas palestras de tempos e tempos e coisa e tal. Muitos ministros do STF falam nisso daí. Então, essa fala ocorreu durante um evento Almoço com Empresários, organizado pelo Grupo LIDE em São Paulo, né? E daí o André Mendonça estava lá falando, foi convidado pelo Grupo LIDE para falar, o recado dele foi muito interessante, né? Ele falou que o Brasil enfrenta um estado de insegurança jurídica. Porque o que acontece no Brasil? Em tese, o positivismo serve exatamente para você aumentar a segurança jurídica, né? A ideia do justpositivista é que você escreve na lei o que vale e o que não vale. Então as pessoas não vão ter dúvidas sobre o que vale e o que não vale, né? Eu já falei para vocês que eu sou libertário. Como libertário, eu acredito no justnaturalismo. As regras, elas surgem naturalmente na sociedade. É um erro achar que os deputados vão escrever leis e isso é mais importante do que a regra que surge naturalmente na convivência entre as pessoas, né? O justnaturalismo é essa ideia, que uma sociedade ela naturalmente desenvolve essas leis de convivência, essas leis que correspondem exatamente à justiça na visão daquela sociedade. Mas você tem um problema. Porque se ninguém escrever essa lei, se não tiver escrito em algum lugar, como é que você vai saber o que pode e o que não pode fazer? Lembra, por mais que a sociedade considere alguma coisa errada ou certa, uma pessoa pode discordar, ela pode achar que é certo, sei lá, mijar no cachorro do vizinho. E o vizinho discorda disso, né? E aí, como é que você sabe o que pode e o que não pode fazer? A resposta dos justpositivistas é justamente dizer, não, peraí, vamos botar na mão de um grupo de pessoas que vai escrever essas leis, o Congresso vai escrever essas leis, e aí vai estar ali bem definido para todo mundo saber, olha só, se você matar alguém, artigo 121 do Código Penal, se você matar alguém, sei lá quantos anos de cadeia. Pronto, está definido. Você tem agora as normas positivadas, escritas em papel, definidas de forma clara no papel. Essa é a essência do positivismo. O problema da essência do positivismo é que, em tese, isso deveria valer para apenas você positivar as leis que já surgem naturalmente na sociedade. A sociedade, via de regra, já acha errado alguém matar alguém. Então, seria bastante razoável que fosse positivada essa regra, né? Mas os deputados começam a achar que, olha só que coisa mágica, eu posso escrever aqui, ó, todo mundo tem que usar um guarda-sol cor-de-rosa, pronto. E todo mundo vai ter que usar guarda-sol, olha que coisa mágica, eu posso escrever um negocinho no papel aqui. E eles estão, na verdade, esse é o grande veneno do justpositivismo, ele começa a ser usado para coisas que não são justnaturais, que não é o pensamento da população sobre o que é correto ou não, mas na verdade uma ideia idiota de um político que resolveu fazer alguma coisa além disso, né? Mas, via de regra, o justpositivismo ainda tem essa defesa. Ele é melhor porque você pode ter certeza do que é certo e o que é errado. Só que o que está acontecendo agora no Brasil? O Brasil, em tese, é o paraíso do justpositivismo. O Brasil, o lema da bandeira brasileira é positivista, né? Ordem e progresso, não sei o que lá. A ideia de que a norma social, você escreve ela, você decide como é que ela vai ser. Um congresso de pessoas muito inteligentes chamados deputados. Chega a ser engraçado falar assim.
cambada de idiota que tem lembrado. É um conjunto de pessoas muito inteligentes vai escrever as leizinhas tudo e todo mundo vai obedecer, isso vai ser ordem e progresso no Brasil e não sei o que lá. E esse é o problema no final das contas. Por quê? Porque não só você tem o problema do excesso de positivismo, de criar lei demais, né? Em tese, você poderia fazer as leis que já se considera errado na sociedade, matar alguém é errado, não tem dúvida, mas tem um outro problema, que é o fato de que, embora as leis estejam escritas, elas podem ser interpretadas de maneiras diferentes. E é o que está acontecendo aqui no caso do STF. Na verdade, a culpa não é só do STF não, tá? A culpa é do Congresso também. Eu já falei para vocês que toda lei nova que aparece no Congresso agora tem um artigo principiológico. Não, porque essa lei se baseia nos princípios da liberdade de expressão, de não sei o que lá, da liberdade humana, dos direitos humanos, da primazia de não sei o que lá e não sei o que lá. O que quer dizer isso? Para pensar. Lembra? A ideia do dispositivismo era você determinar exatamente, olha só, pode chutar cachorro? Não, não pode chutar cachorro. Pronto. Não vai se discutir. É uma coisa que é isso. O que quer dizer que uma lei que fala assim, não, porque essa lei se guia pelo princípio da justiça social. Tá, o que é isso? O que isso quer dizer? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer nessa história? O que o legislador está fazendo com essas leis chamadas principiológicas é deixando a decisão para o juiz. O juiz pode julgar que você atentou contra a justiça social, então você descumpriu a lei. Reparou o problema? A ideia do positivismo, que era justamente acabar com a insegurança jurídica, está criando insegurança jurídica ao adotar esse negócio de princípios na lei, né? Mas antes fosse só esse o problema muito maior é o STF, que passou a cagar para o que está escrito na lei e se guiar por princípios etéreos e não sei o que lá. Por exemplo, não existe em absolutamente nenhum lugar da Constituição proibição de pessoas terem armas. Ah, mas existe um princípio na Constituição que as pessoas têm direito à segurança pública. Então, quando o Bolsonaro editou um decreto que facilitava o acesso das pessoas às armas, o STF entendeu que ele era inconstitucional. Por quê? Porque tinha alguma coisa na Constituição dizendo contra... Não. É porque existe o princípio da segurança pública, né? E a gente considera que se as pessoas tiverem armas, tem menos segurança pública. Reparou o problema que você criou aqui? Ou seja, o que era para ser um negócio escrito para garantir que não tem alternativa, que o que está ali é o que vale, o que não está ali não vale, preto no branco, né? Vamos garantir a segurança jurídica, porque o que está escrito é o que está valendo, jogo do bicho, vale o escrito no final das contas. No final das contas você fica com um negócio que não, é o princípio que o juiz acha, o que o ministro do STF acha, porque, de novo, a ideia de que armas na mão de civis causam mais insegurança na população, isso é um erro, né? Aliás, não tem nem embasamento nenhum nisso. Os países mais seguros do mundo é a Suíça e Estados Unidos, que tem arma pra caramba lá. Aqui no Brasil é extremamente restrito você ter arma e a quantidade de homicídios é enorme. E isso acontece em vários outros países também, tá? É verdade que você encontra exemplos de outros casos, tá? Por exemplo, no Japão também é muito restrito ter armas e também é um país muito seguro. E tem outros países que é bem fácil você ter armas e também tem insegurança pra caramba. Então, assim, a verdade é que não tem essa relação. Mas se não tem essa relação e a Constituição não fala nada com relação a armas, então se o presidente faz um decreto e o decreto não desrespeita a Constituição, o decreto vale. Entenderam o problema? Só que o STF não, o STF está indo além, é o que ele chama aqui de o que gera insegurança jurídica. Porque você não sabe mais o que significa a lei agora. A lei agora não quer dizer mais nada. Eles partem dos princípios e com os princípios eles conseguem adulterar o que for a lei, né? Então aqui, ó, a Mendonça deu essa declaração no almoço empresarial do LIDE, no Hotel W, na Vila Olímpia, discursou agradecendo líderes políticos e não sei o que lá, não sei o que lá, e ainda falou o seguinte aqui, ó, falou que tem que ter lei e tem que aplicar a lei. O grande problema é compreender que cabe ao judiciário dar a última palavra e criar os próprios marcos delimitadores. Com a devida vênia da maioria que se formou, na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. É exatamente isso que aconteceu. O Marco Civil da Internet foi um absurdo, né? Não havia nenhuma lei, o pessoal lá entendeu que havia uma omissão do Legislativo, e toda vez que o STF entende que é uma omissão do Legislativo, isso é uma coisa legítima, o que ele faz é uma ordem para o Legislativo legislar, porque quem faz a lei é o Legislativo. Quem tem que fazer a lei é o Legislativo. Nesse caso, eles entenderam, não, a gente vai decidir aqui o que vai ser.
E qual que é o problema disso? Eles não têm representatividade. Eles deveriam ser técnicos, eles não estão lá para fazer lei, né? Isso se chama ativismo judicial. E os próprios colegas têm definido esse ativismo. Têm definido esse ativismo, sabe principalmente por quê? Porque a maior parte deles é de esquerda, tem posição política clara, está desesperado porque percebe que a posição política deles está perdendo força no embate da população brasileira. A população brasileira tem preferido outro ambiente político, e aí eles têm que se enfrentar com um dilema. Ou eles estão errados, ou o Brasil inteiro está errado. E eles preferem achar que o Brasil inteiro está errado. Eles estão certos e o Brasil inteiro está errado. Não, porque as redes sociais estão forçando as pessoas a irem para a direita, porque o algoritmo faz pipipi, popopó e não sei o que lá, e faz a pessoa radicalizar para a direita, não sei o que lá, uma coisa que não tem nenhum embasamento em lugar nenhum. Ah, tem os estudos do NCE, do FRJ, lá do, como é que é o nome? NetLab do FRJ. Estudos que não tem bolota de porcaria nenhuma, que também são feitos por esquerdistas que estão com a mesma dor de cabeça de achar que não porque tem um algoritmo e coisa e tal, uma besteira danada. Parabéns ao André Mendonça, ele está com a posição correta, o STF deveria se ater a interpretar a lei dentro dos princípios de hermenêutica constitucional consagrados, não a hermenêutica pentadimensional tirada do cu, que esse pessoal costuma usar para poder interpretar a lei lá, né? Que eles adoram fazer esse invento. Não, porque o princípio não sei o que é lá, então não pode, não sei o que eles não querem, eles inventam um princípio. Esse é o problema da aplicação de princípios. Porque em tese você consegue princípio para qualquer coisa, para qualquer lado que você queira. Acaba valendo o que quer o juiz. O juiz acaba decidindo o que ele acha melhor. E embora a maior parte dos juízes sejam pessoas sensatas e coisa e tal, eles não têm o direito de fazer isso. Porque o modelo de Estado republicano, o Estado democrático de direito, reserva essa criação de leis apenas ao Congresso, que é eleito pelo povo. O Congresso responde ao povo. Se um deputado faz uma lei idiota, o povo não vota mais nele. Pronto. Se um juiz inventa uma lei idiota, o que o povo faz? O povo fica refém. Ele não tem o que fazer, ele não pode votar um juiz fora do judiciário, ele não pode tirar o cara de lá. Então fica realmente uma sensação de impotência e de falta de democracia. É muito curioso que o STF diga que está salvando a democracia quando está fazendo exatamente o contrário, né? Enfim, parabéns ao André Mendonça, falou correto, é muito legal isso daqui, e é um problema que o STF vai ter que lidar, que a justiça brasileira como um todo vai ter que lidar.